A roupa da invisibilidade é isso, é um LED flexível que coloca no, né, te veste aquele LED e tem câmeras. As câmeras detectam o que, né, a pessoa estaria vendo se estivesse olhando lá para o teu corpo e bota essa imagem nas costas, certo? Então fica uma coisa meio predadora, assim, né, uma coisa meio mudando um pouquinho, né? Mas é uma coisa que vai se aperfeiçoar com o tempo, né? Mas tu vestir um carro com aquilo, eles fazem, já eles pintam um carro com um LCD maluco lá, e o carro então filma o ambiente e mimetiza o ambiente, né? Como um camaleão maluco, certo? Então essa tecnologia já existe também. Bacana vocês trazerem essas novidadezinhas aí pra gente discutir. Ô galerinha, então olha só, Física D, volume 10, última aulinha, oscilações. Cara, oscilação, meu Deus, quanta coisa oscila nessa vida. Seja o motor do carro, quando o virabrequim vai girando e os pistões vão subindo e descendo, é uma oscilação. Seja um sistema massa-mola, por exemplo, uma caixinha presa a uma mola, uma superfície sem atrito, está na posição de equilíbrio, vai ficar parada para sempre. Aí eu vou lá e estico para a direita e solto da posição A. O que vai acontecer? Vai voltar, vai passar do ponto zero. Quanto? Para A negativo, que bom que vocês têm essa noção, vai espremer a mola até o A negativo e depois? Vai voltar para o A negativo. Para todos sempre, para toda a eternidade, desde que não haja atrito e essa mola seja ideal, né? Na prática tem atrito, a mola rouba um pouco de energia porque esquenta e aí vai parando. Mas aqui não, aqui a gente vai estudar só uma oscilação sem amortecimento, uma oscilação que não para. Nós temos que aprender a descrever vários fenômenos aí. Esse tamanho seria a amplitude, que nem uma onda, seria a amplitude. Outra coisa importante, aonde a velocidade é máxima, aonde a velocidade é mínima? Quando eu botei para oscilar. Pois é, no zero ela é máxima, né? Porque ele veio embalado pela mola e passou pelo máximo. Na hora que ele passou pelo zero, aí a mola começa a frear ele. E já que ele vai parar na extremidade para poder voltar, né? Nas extremidades a velocidade é zero. Às vezes a pergunta é essa, cara. Aonde a velocidade é máxima? Aonde a energia cinética é zero? Em A e menos A, a mesma pergunta que eu fiz antes, disfarçada, né? Só para ver se o cara está acordado. Energia cinética é velocidade. Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Em A e em menos A. Aonde a energia potencial é máxima? Potencial. Quais são as potenciais? A elástica e a gravitacional. Como ele está na altura constante, a gravitacional está fora, só a elástica. Quando é que essa mola está bem espremida ou bem esticada? No A e no menos A. Então tu vê, a energia cinética é máxima em zero, certo? E a potencial é zero, no zero. Porque a mola não está nem esticada nem comprimida. E nas extremidades, a energia potencial é máxima e a cinética é zero. Então dá para matar essa questão por conservação de energia. Concorda comigo? Daria para escrever aí que no zero é mv ao quadrado sobre 2. E na extremidade, x ao quadrado sobre 2. Energia potencial elástica. Concorda comigo? Certo? Interessante, né? Então daria para calcular aí, ou tendo a deformação da mola, calcular a velocidade, ou vice-versa, pela conservação de energia. Mas usando a intuição dá para perceber, né? Onde a velocidade é máxima, onde ela é mínima, quando é que a mola está esticada, quando é que não está. Show de bola. E tudo que é repetitivo nessa vida, como o MCU, lembra? O tempo que demora para a repetição ocorrer é chamado de período, que é o tesão. E o número de vezes que a coisa acontece em uma unidade de tempo é a frequência. Nós vamos continuar com essas ideias. Frequência. Outro sistema oscilatório muito famoso, que o ser humano usa há muito tempo, é o pêndulo simples. O pêndulo simples. Para que o pêndulo simples seja um MHS, o que é MHS? Esqueci. Harmônico simples. Por que simples? Porque ele oscila só numa situação. Ele não fica, não é, por exemplo, assim, girando e oscilando. Imagina, ele ficou terrivelmente complexo, certo? Aliás, lá na física, entra lá no prédio da física, na UFSC, tem um cabo de aço preso lá no teto, uma massinha, uma bola, e essa coisa está oscilando assim, bem lentamente. Aí está um cartaz, não um toque, experimento físico.
E tu chega lá e tu vê, uma hora ele tá oscilando assim, né? Aí tu chega depois de algumas aulas, ele já está oscilando assim. Certo? Aí passou mais algumas horas, ele está oscilando assim. O que esse pêndulo prova? Que a Terra roda. Esse pêndulo prova que a Terra gira. Certo? Loucura, né, cara? Porque já que ele está oscilando assim, teoricamente ele tem que oscilar sempre assim. Mas como a Terra muda a sua posição, né, e ele tem inércia, aí então ele vai aparentemente estar girando numa posição diferente, né, em relação ao chão da Terra. Certo? Ele acaba parando, mas demora muito. Como o atrito, como é muito grande o tamanho do comprimento desse pêndulo, né, e ele oscila bem pouquinho, então ele não tem grande velocidade no ar, arrastando, ele arrasta muito pouquinho no ar. Certo? Então ele demora semanas para parar. E aí tu consegue, né, pêndulo de Foucault chamado isso aí. Não, claro que algum aluno já deve ter sacaneado alguma vez, porque eles repetem esse experimento várias vezes, né? Todo experimento físico, para ser considerado científico, tem que ser repetido várias vezes. E a gurizada se diverte lá com o pêndulo de Foucault. Diz que o primeiro cara que sacou isso foi um desses filósofos, não sei qual filósofo, qual ninja, aí estava numa missa, aí viu o castiçal lá, o nome daquela castiçal? Não é castiçal, aquela coisa que fica pendurada no teto lá, a luz, lustre. Viu um lustre oscilando, e aí ele manjava de física mesmo, manjava das leis de Newton, e aí porra, se a Terra está rodando, o lustre está oscilando, caramba, a posição do lustre vai ter que mudar com o passar do tempo, no meio da missa. Estava prestando atenção pra caramba no que o padre estava falando. E aí ele teve essa sacada e fez esse experimento, e eu tive na França, numa catedral, onde tinha um relógio que estava marcado no chão as horas do dia, e o ponteiro do relógio era um pêndulo de Foucault, que ficava oscilando assim. Então 3 horas, né? Batia no 3 e batia no outro lado, né? Aí claro, pela ponta tu sabia que era 3 da tarde. A gente fez várias visitas, né? Passamos no túmulo do Newton, aliás, no túmulo do Newton não, porque o túmulo do Newton é em Cambridge, no túmulo do outro ninja lá, como é o nome daquele cara? Acho que é do Pascal. Visitamos outros caras, voltamos no relógio lá. O pêndulo já estava oscilando em outra posição, porque naquele período a Terra tinha girado. Torricelli italiano. Discípulo de Galileu, né? 1600 e pouquinho. Galerinha, olha só. Falei de período. O que é período? Tempo para completar uma oscilação completa. Número de oscilações completadas em uma unidade de tempo. Vimos que dá para aplicar a conservação de energia. E aí, cara, assim, se nós tivéssemos uma aula um pouquinho mais longa hoje, daria para deduzir algumas equações que são mais pesadinhas aqui, que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Uma equação muito bonita, muito útil e muito interessante é essa aqui, cara. Ó. Essa equação para o pêndulo simples ela permite calcular o período, sabendo apenas o comprimento da corda e a aceleração da gravidade. Olha que loucura. O que eu estou afirmando com essa equação? Que pode ser 1 kg ou 10 toneladas, o pêndulo vai oscilar igual. Quer dizer que se nós pegarmos o cadarço de um de vocês, amarrarmos um objeto qualquer, medirmos o tamanho do cadarço, e com o relógio medir quanto tempo demora para ir e para voltar, certo? Substitui aqui, joga na calculadora, vai, aliás, a gente mede isso aqui, o tempo que demora para fazer uma oscilação, e mede o L, isola o G. 9.8 o cara consegue na sala de aula, assim, com uma régua idiota e com um relógio, com um olho. 9.8 metros por segundo quadrado a situação da gravidade. Certo? Tu vai ter um cadarço, conhecer um pouquinho de física, o cara mede a aceleração da gravidade na Terra. Certo? O louco é o cara, putz, como é que a massa não interfere, né? Como é que a massa não interfere? Mas é aquela mesma coisa, né? A massa interfere na queda? Não é a gravidade que está atuando como mola aqui que faz ir e voltar? Como a mola não vai mudar por causa da gravidade, certo? A aceleração da gravidade não vai mudar na queda, também não vai interferir, né? Como a massa não interfere na queda, também não vai interferir no oscilar de um pêndulo simples que é gerado pela ação da gravidade. Agora, quanto maior for o L,
100 vezes maior o tamanho do fio. 100 vezes maior o tamanho do fio. 10 vezes maior o tempo que demora para ir e voltar. Certo? Vou para um planeta com a aceleração da gravidade 4 vezes maior. Demora mais. 2 vezes menor o tempo para, certo? Para oscilar. Tudo bem para vocês? Essas são informações importantes. É isso que ele fala nessa aula, por incrível que pareça. Ele dá uma introdução do que é oscilação, fala de amplitude, período, frequência, fala do tempo para o pêndulo simples. Numa próxima aula ele deve falar o período para o sistema massa-mola. Vai ficar bem parecido com aquilo ali. E aí, galera, no massa-mola aqui, tem o M e tem o K da mola. Quanto maior a massa, tu acha que vai ser mais rápido ou mais devagar para ele oscilar? É mais difícil pegar uma massa grande e fazer ir e voltar, né? Certo? Então a massa, aumentando a massa, tem que diminuir o período, né? Certo? Então o sistema massa-mola vai ficar assim, ó, raiz de M. E a mola, quanto mais forte for a mola, mais rápido a mola vai conseguir trazer para cá e para cá. Vai ficar assim, ó. Que loucura, né? Dois fenômenos tão distantes, tão diferentes. Uma massa com uma mola. Uma massa com uma mola, né? Certo? E um pêndulo simples. Dois fenômenos aparentemente distintos, mas a matemática por trás deles é a mesma. São considerados oscilações. Ou, para ficar mais chique, MHS. Um detalhe. Não vai fazer um pêndulo hoje em casa e esticar ele até a tua parede e soltar para ele de um lado ao outro do quarto. Porque esse ângulo θ tem que ser pequeno para funcionar. Se o ângulo ficar muito grande, vai demorar mais mesmo. Porém, por exemplo, se tu faz o ângulo θ ser 5 graus de um lado ao outro, ou 10 graus, não vai mudar o tempo. Loucura também, né, cara? Se tu faz oscilar mais, ou se faz oscilar pouquinho, o tempo que demora para ir voltar é o mesmo. Que merda, né, cara? Mas pensa comigo, quando a gente faz oscilar mais, eu ganho mais altura, mais energia, vai mais veloz até o outro lado, certo? E se eu oscilo menos, tem menos energia, vai mais devagar, mais demora o mesmo tempo porque oscila uma distância menor, as coisas se compensam. Por isso que o relógio é de pêndulo, tá aí, porque esse fenômeno é muito constante. Por isso que os primeiros relógios que existiram foram de pêndulo. A galera percebeu que se botar um pêndulo para oscilar, certo? Se tu acompanhar o movimento dele, tu acompanha a passagem do tempo com grande precisão. Certo? O relógio de pêndulo que até hoje ainda, né, é muito utilizado. Certo? Como é que o teu relógio de pêndulo atrasou? O teu relógio de pêndulo está atrasando. Como é que tu vai corrigir esse relógio de pêndulo? Se está atrasando, quer dizer que o período dele está muito grande. Ele tem que diminuir o período. Vai mexer na gravidade. Liga para o criador e fala, amigo, 9.8 está ruim para mim. Dá para botar um 9.9 aí na gravidade? Não dá, né? Isso, por isso que todo relógio de pêndulo, o pêndulo ele tem um parafusinho no eixo onde ele pendula. Beleza? Aí o relojoeiro, na hora de ver se o relógio está funcionando legal, ele regula o relógio atrasar com a altura da massinha. Porque ele altera o L, né? Certo? Então é assim que se regula um relógio de pêndulo. Esses dias eu passei numa loja lá em Gramado, tinha uma loja de cuco. Cucos alemães. E aquela porcaria faz barulho e sai realmente, né, a coisinha de lá e o bichinho só falta bater asa e sair voando, né, aquela porcaria. Alguns chegam a custar mais de 10 mil reais, cara. Porque ele é todo entalhado na madeira, ele é todo feito de madeira, os mecanismos alguns, né, artesanais, feito na madeira, na unha. Imagina, né, cara, há milhares de anos atrás, o cara que era mestre relojoeiro. Todo mundo precisa marcar o tempo para poder cobrar das pessoas, para poder medir a passagem da vida e organizar a vida. Ó, só tem um cara lá que faz relógio. Isso é uma coisa tão forte que até hoje, em 2013, ainda tem cara que constrói relógios pelos métodos mais antigos ainda e com grande qualidade. Então, MHS, dois exemplos nós vimos hoje, pêndulo simples e sistema massa-mola. Qual é a relação do 2π com o período? Pois é, por que o 2π apareceu ali, né? O 2π vai aparecer ali porque nós vamos fazer o seguinte, ó, essa aula provavelmente vai vir no volume 11, certo? Mas só para tu não ficar curioso. Tu concorda que eu posso mapear a posição dessa massa-mola
pegando, por exemplo, a sombra de um ponteiro aqui, ó, se eu pegar a sombra dessa bolinha, enquanto essa coisa gira, a sombra dessa bolinha vai oscilar para frente e para trás, né? Certo? Se eu usar, por exemplo, um cosseno de θ, eu posso dizer que a amplitude vezes o cosseno de θ, θ vamos chamar de ômega vezes t. Eu posso usar uma função matemática com cosseno para representar isso aqui, indo e voltando. Nós vamos fazer isso. Depois nós vamos achar uma equação para velocidade. E depois nós vamos achar uma equação para aceleração disso aqui. Certo? Mas nós sabemos que a velocidade no movimento circular uniforme, que seria o movimento desse cara aqui, certo? Que a gente só está olhando a projeção, né? Mas o cara que lhe gerou essa projeção está descrevendo o MCU, né? Certo? Qual é a velocidade do MCU? É 2πr dividido por tesão, pelo período. Certo? Então o 2π vai aparecer dessa ideia da velocidade ali, da velocidade do MCU. Aí nós vamos pegar a fórmula do período. Aliás, nós vamos criar a fórmula do período. A partir disso, está dividindo, passa multiplicando. 2πr sobre, como nós vamos ter a equação da velocidade, nós vamos substituir ali, o 2πr vai ficar. Beleza? Obrigado pela pergunta. Boa pergunta, hein? Tarefinha dessa aula. Tarefinha dessa aula. É mais teórico, tá, galera? Faz ali, ó. Página 13. Não acredito, falou do relógio. Página 14. Por que será que falou do relógio? 13 e 14. 2 paginazinhas. E muito obrigado pela paciência e pela atenção. Bom recreio.